Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a continuação do estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, através do seu departamento de cursos. Hoje estudaremos o capítulo 8, que é a segunda parte do capítulo, denominada Da Emancipação da Alma. Antes de iniciarmos os nossos estudos, procuremos buscar agora a tranquilidade, a paz, o equilíbrio, solicitando ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, que possa nos iluminar mais uma vez nesta noite, que possamos entronizar esses ensinamentos e que os transportemos para a nossa vida de agora em diante. Sê conosco, bondoso Mestre Divino Amigo, agora e sempre, que assim seja. Estamos estudando os fenômenos da emancipação da alma. Como já vimos na aula anterior, a respeito do sono e dos sonhos, que trata-se de o espírito nunca ficar inativo. A partir do momento que a gente está dormindo, o espírito não descansa. Nós temos o descanso do corpo. O espírito se desprende da matéria de uma maneira maior ou menor e começa a vivenciar coisas do plano espiritual. Essa emancipação da alma maior ou menor depende de várias coisas, dentre elas principalmente da nossa compreensão física. A gente já viu em aulas anteriores do Livro dos Espíritos que as faculdades que fazem com que o espírito encarnado participe de alguma maneira do mundo espiritual, seja ouvindo, vendo e etc., estão arraigadas em janelas que foram deixadas abertas no nosso corpo físico. Então, esse desprendimento da alma do corpo justamente propicia que a pessoa vivencie coisas do plano espiritual, vendo através, além dos olhos, ouvindo além dos ouvidos. Nesta parte falamos sobre sonambulismo. E a pergunta 425 é: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E os espíritos nos respondem que é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos, de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido,
sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, sem nenhuma aparente razão, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, a mais das vezes, não têm sentido. Digo a mais das vezes porque também sucede serem a consequência da lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, até não raro uma espécie de intuição no futuro. A respeito do sonambulismo, é interessante a gente conversar também que isso é uma coisa meio corriqueira, né, entre nós humanos, mesmo quem não é espírita, não estudou o sonambulismo deste ponto de vista, tem muitas histórias para contar de pessoas, de si mesmo, de parentes, de amigos, que de repente, do nada à noite, se levantam e começam a fazer coisas, querem sair de casa, vão para a porta, tentam abrir, aí a pessoa vai lá, cata ele, vai levando de volta para a cama. Então não é um fenômeno, vamos dizer assim, alheio ao nosso conhecimento também, né? O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. O sonambulismo magnético, ele é um sonambulismo provocado pela magnetização de um médium que provoca esse sonambulismo, quer dizer, essa emancipação da alma. E aí ele pergunta qual a causa da clarividência sonambúlica. Já o dissemos, é a alma que vê. Quando a gente fala em clarividência, é a alma do espírito que está vendo. Então nós estamos enxergando coisa do plano espiritual. Na questão 429, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Os espíritos nos trazem que não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Na verdade, o sonâmbulo, ele enxerga como espírito. E como o espírito não tem, como a gente já disse aqui em capítulos anteriores, necessidade de centralização de percepções, no caso, por exemplo, a vista. Nós temos os olhos, nós precisamos de luz para enxergar. Quando o sonâmbulo, quando o espírito está no estado sonambúlico, ele enxerga como espírito. Então, para ele não tem essas limitações de luz, de obstáculo, de nada. Na 430, pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? E os espíritos nos trazem que, primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para o fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Na verdade, o espírito perfeito vê tudo.
Na verdade, o espírito perfeito não se engana. Até atingirmos esse estado, nós estamos limitados aos nossos conhecimentos, ao nosso crescimento espiritual. Então, é natural a gente pensar que a gente, quando está no estado sonambúlico, não vê tudo. E muitas vezes se engana, porque vê uma coisa e interpreta o que acha que aquilo é. Aqui é uma outra coisa interessante do sonambulismo. Na questão 431, é perguntado aos espíritos qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual. E os espíritos nos esclarecem que é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeito, o seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. O que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando desta letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Obscuridade óbvia a nível de sua vida natural, né, da sua vida atual, com todas as suas características que estão despertas. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denota. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é às vezes patente e se revela além disso por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Alguns espíritos sonâmbulos, com conhecimentos médicos, às vezes diagnostificam males em uma pessoa encarnada dentro do seu estado sonambúlico, mas às vezes não tem conhecimento para indicar algum tratamento. Então precisa-se de algum outro espírito, um espírito receitista, vamos chamar assim, para dar a receita do que fazer para a melhoria daquela enfermidade. Então, aqui fala-se também uma outra coisa, do perigo de se insistir, né, por uma revelação que falou, olha, eu não posso falar, não está permitindo, porque aí se você insistir, você dá a chance de que espíritos levianos intervenham, e aí fala tudo sem escrúpulos, sem se importar com a verdade. E aí, às vezes, as pessoas acabam tendo aquilo como uma verdade absoluta. Na questão 432, é perguntado como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos. E os espíritos nos trazem que durante o sono a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo, até com um pouco mais de liberdade, né? Então ele pode se deslocar a locais distantes e ver aquilo que está se passando lá. Na 433 é perguntado se o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. Claro que de uma e de outra, né? Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Isso a gente já viu, né? Falando sobre mediunidade. Na 434, as faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte.
E os espíritos respondem que é somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Ou seja, o sonâmbulo pode ter conhecimentos que nesta encarnação não se manifestam pela influência da matéria ainda que ele se acha ligado. Mas quando aí ele desencarna, aí ele toma posse plena das suas faculdades. Na questão 435, pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Os espíritos nos respondem que a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala supor que tem diante da vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. É natural para um espírito em estado sonambúlico readquirir várias características suas como espírito, né? Então, inclusive a visão. Ele passa a enxergar no plano espiritual, então passa a enxergar espíritos. E se ele não tiver conhecimento e for um sonambúlico, ele vai achar, porque ele se apresenta igual a gente, né, com roupa, tudo, ele vai achar que são pessoas que estão encarnados também, né? Então isso é uma coisa bem natural para a gente entender. Se a pessoa não tem conhecimento, naturalmente, mais ainda ela vai ter certeza que eram pessoas. Na 436, o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou do que está sua alma? E os espíritos meio que respondem, tipo, enfaticamente, por que essa pergunta? Desde que sabes ser a alma que vê e não o corpo. Se é a alma que vê, e se o espírito no estado sonambúlico está desprendido da matéria e pode se deslocar, pode ser as duas coisas. Ele pode estar vendo coisa de perto e pode ter se deslocado para longe e ver coisa de longe. Esta questão é bastante interessante, a questão 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e de calor existentes no local onde acha sua alma, onde acha-se a sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? E os espíritos nos respondem: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se presa pelo laço que os liga, e que então esse laço desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que desliga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. A gente não pode esquecer que esses fenômenos de emancipação da alma, a alma se emancipa, pode até se distanciar bastante do corpo, mas ela continua presa por laços fluídicos ao corpo encarnado. Então, esse canal é o canal pelo qual se transmite essas sensações. Aí já o retorno a uma questão que a gente já viu, né? O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte. A gente já viu que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. O desprendimento da alma é uma faculdade também. Aí os respondem os espíritos: muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou.
Agora o capítulo fala sobre o êxtase. Na questão 439 é perguntado aos espíritos: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os espíritos explicam que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa gradação, né, entre o tanto que o espírito se desprende do corpo. No sonho é de uma maneira bem leve. No sonambulismo, ele já se desprende bem mais. No êxtase, ele é ainda mais desprendido, quer dizer, a alma torna-se ainda mais independente. E aí surge a pergunta 440. O espírito estático penetra realmente nos mundos superiores? E os espíritos respondem: ele vê esses mundos e compreende a felicidade dos que o habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Ou seja, ele está bem liberto do corpo, ele vê o mundo, compreende a felicidade de tudo que é aquilo, mas não quer garantir, nunca é garantia de que ele está vendo mundos realmente muito superiores, né? Porque existem mundos que você, pelo seu estado de purificação, não é capaz de ter a percepção, de entender o que se passa ali. E é interessante também, ele fala que no espírito, no estado estático, quando ele vê esses mundos felizes e compreende essa felicidade, nasce o desejo no espírito estático de ficar por lá, de não querer voltar. E aí na questão 441 é perguntado: quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, ele fala sinceramente? Não o retém o instinto de conservação? E os espíritos dizem: ó, isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida terrestre, esforça-se por desatar os laços que o prende à Terra. E na 442, se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? E os espíritos respondem: perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a esse mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, o espírito vê toda aquela felicidade, ele fica maravilhado com aquilo, ele quer estar lá, porque lá é muito bom. Mas ele tem a sua carreira natural de evolução. Então, não é partindo desta maneira que ele atingiria esse local que ele está vendo. Ele só conseguiu visitar e vamos dizer assim, se maravilhou com isso, né? E aí os espíritos nos alertam que é por isso que é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a esse mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno, né? Na 443 se coloca a dúvida, não é? Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? E os espíritos são bem enfáticos. O que o estático vê é real para ele, né? Para ele que está vendo.
Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que ele veja ao seu modo, ou melhor, que ele exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, o estático, ele vê, mas ele também está preso ao seu conhecimento. Principalmente a influência que essa vida encarnada que ele está no momento trouxe para ele. Então ele vê aquilo, ele acredita que aquilo é real, mas ele está vendo do modo dele, né? E nesse sentido é que ele pode errar. Aí, como consequência, vem a pergunta, né? Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? E os espíritos respondem: o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. A partir do momento que você está vendo uma coisa que você acha maravilhosa, mesmo que você esteja enganado, né, pelo seu estado de compreensão e de inteligência de compreensão, espíritos mistificadores podem se aproveitar da sua exaltação para te fascinar, porque é mais ou menos igual aquela história, né, que a gente fala aqui. No desenho animado, principalmente, né, tem um anjinho no ombro, um capetinho na outra, e o espírito pode falar: olha que coisa linda, você devia ficar por aqui, não voltar para a terra nada. Aqui que é o lugar, aqui que é a coisa boa, olha isso aqui, né? Então, pode acontecer de um espírito ser influenciado, sim, por espíritos mistificadores. Na 445, que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? Os espíritos nos dizem que, a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura, entende-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. E poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista e nem ateu. A gente, quando estuda o Espiritismo, a gente vê e enxerga tanto o equilíbrio das coisas, da natureza, dos fatos, dos fenômenos, que essa frase é intensa para nós, né? Aquele que os estudar de boa fé, os fenômenos, e sem prevenções, não poderá ser materialista e nem ateu. Torna-se impossível para a gente que já tem um nível de conhecimento de coisas de plano espiritual, de vida futura, nos deixarmos impregnar por pensamentos materialistas e nem por pensamentos de que não existe Deus. Neste próximo tópico do capítulo da emancipação da alma, nós vamos ver a dupla vista. Questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E ele diz o seguinte: tudo isso é uma só coisa. O que se chama de dupla vista é ainda resultado da liberação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido, né? A gente viu que no sonho, no sonambulismo, no êxtase, o corpo está num estágio de dormência, né? E passa o espírito emancipando-se, ou seja, distanciando-se do corpo, tem a capacidade de reaver algumas possibilidades como espírito, no caso da visão. O que se chama dupla vista é ainda resultado da liberação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma.
Então, o fenômeno da dupla vista é a pessoa está no seu estado de vigília, está acordado e consegue ver coisas no plano espiritual ou pessoas. E aí, isso empolga, né, os perguntadores. E eles perguntam: é permanente essa segunda vista? E os espíritos já nos esclarecem: a faculdade de dupla vista é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Óbvio para a gente que essa faculdade de enxergar durante o período de vigília espíritos no plano espiritual são essas brechas que nós temos físicas que permitem à nossa visão espiritual ter um certo alcance, né? Então essa faculdade é permanente. Agora o exercício dela não. Por quê? Porque vai ser feito assim que for permitido, não é? Não tem necessidade nem haveria um porquê da gente ter nesse nosso estágio encarnatório uma segunda vista, né? Na questão 449, a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. E os espíritos nos dizem, mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. E ele nos dá um exemplo, né? Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas, a que se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamais visão. Quando a gente fala em ledoras da Buena Dicha, aqui era um termo que eles usavam para que a gente fala hoje de as pessoas que leem a sorte, né? Na palma na mão, na borra do café e etc, etc, etc. E é interessante porque é uma coisa que muita gente já deve ter passado por isso, né? Tá de repente num lugar, quando você sai do lugar, você dá de cara com uma pessoa que quer porque quer ler tua sorte, ler tua mão e falar que você tá com algum problema, que você tem algum espírito que tá te atrasando a vida. Muitas das vezes as pessoas realmente têm essa dupla vista, mas a gente pode também tomar como exemplo o seguinte: a partir do momento que essa pessoa faz isso para ganhar dinheiro, já é um ponto para a gente já cair fora, né? Mesmo porque a gente também não precisa de ninguém para ler a nossa sorte, né? Nós construímos a nossa sorte e o que nos está guardado realmente acontecerá. Então é interessante a gente ver que, mesmo assim, a gente sabe que pessoas têm esse poder de segunda vista. Algumas pessoas que se oferecem para ler a nossa mão ou de café, alguma coisa que seja, podem realmente ter esse dom da dupla vista. Na 450 é colocado assim, ó: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? E os espíritos respondem que sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que cobre as coisas. Mas essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. A gente já viu isso lá para trás, quando a gente estava definindo a mediunidade, né? A gente vem encarnado para viver a vida e interagir com a vida através dos nossos sentidos corporais. E a gente chegou a comentar que ainda sobram algumas janelinhas, né? E essas janelinhas que nos permitem a comunicação com o plano espiritual é chamada de mediunidade.
Então, a faculdade dupla vista, claro que tem ligação com a organização física, incontestavelmente, porque ele influi para a existência. Né? Tem organismos que o cara não consegue, não tem jeito, nem exercitando. Na 451, por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? E os espíritos respondem, por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um para outro. Quer dizer, se vamos dizer assim, essas brechas para as nossas percepções espirituais são brechas deixadas pela compreensão física do indivíduo, é um pouco natural a gente também imaginar que, de repente, seus descendentes têm chance de ter esse mesmo tipo de compreensão física e também ter a mesma faculdade, né? Ou a mesma brecha. O que não quer dizer que ele vai se aperceber disso, não quer dizer que ele vai, ao longo da vida, se utilizar disso e etc. Olha que questão interessante. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? E aí os espíritos falam assim, ó, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. E na 453, as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? E os espíritos respondem, nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. É interessante isso, porque uma coisa que você tem desde a infância costuma ser muito natural para você, não é? Seja uma boa cama para dormir, seja o conforto de um ar-condicionado, isso é muito natural. Mas para as pessoas que não tiveram isso, né, ao longo da vida, eles acham essas características umas características especiais. Imagine que você tivesse dupla vista desde pequeno. Você não se incomodaria com isso e até acharia natural isso acontecer, porque você sempre viu, né? Então acha que seria uma coisa natural para todo mundo, e na verdade não é. Na 454, poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? Os espíritos nos dizem que é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Quer dizer, quando você tem essa emancipação da matéria um pouquinho, você está lúcido no estado de vigília, você tem mais percepções. Isso pode tornar algumas coisas mais claros para você, né? E aí você observar isso com mais acuidade. Na sequência ele pergunta, pode essa faculdade em alguns casos dar a presciência das coisas? Os espíritos respondem que pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus, ou em alguns somente. Então algumas pessoas vão ter a presciência de alguma coisa,
outros vão ficar com um pressentimento de que isso possa acontecer, aí dependendo da gradação, né, dessa faculdade em cada indivíduo. Como lição máxima que esse capítulo nos dá, a gente chega à conclusão de que nós todos sabemos que somos espírito e que o estado de encarnado é um estado desta época que a gente está vivendo. Quando a gente terminar esse estágio, a gente volta para o plano espiritual, se prepara para mais algumas coisas e volta a reencarnar e volta a ficar preso nas condições da matéria. Mas, mesmo estando preso nas condições da matéria, a gente tem a capacidade da emancipação da alma, ou seja, de se distanciar do corpo físico, de deixar vamos chamar assim, as garras que nos prendem ao corpo físico um pouco mais frouxas, e com isso conseguir exercer um pouco das nossas faculdades como espírito. Então, nesse capítulo, a gente viu sobre essas possibilidades que são bastante naturais à nossa vivência, mesmo quem não estuda o espiritismo, que seria o sono, o sonho, o sonambulismo, o êxtase já num estágio bem avançado, né, de emancipação, e a dupla vista. São fatores que a gente já teve contato com ele ao longo da vida, e antes de estudarmos a doutrina espírita, não sabíamos que isso tem fundo na própria essência do ser, quer dizer, que é a característica do próprio espírito, né? Não são pessoas especiais, não são pessoas que são dotadas de bondade extrema e nem de conhecimento extremo, que são pessoas que a gente não pode considerá-los como infalíveis, que todas as informações que essas pessoas dão quando estão nesses estados podem não ser confiáveis, não é? Mas que são fenômenos naturais. E é isso que a gente precisa ter bastante atenção. São fenômenos naturais. E que, como a mediunidade, que isso é um tipo, né? Como a mediunidade, ela não é uma característica que comete só as pessoas boas e de boa índole, e de bom conhecimento, de conhecimentos, vamos dizer assim, superiores. Ela atinge a todas as pessoas indistintamente, e principalmente à medida do que tenham necessidade para a sua evolução. Concluímos assim o capítulo dessa noite. Nos veremos no próximo capítulo. E uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.